É isso aí, pessoal. Iniciando aqui uma videoaula breve e rápida sobre a aplicação de isometrias do software AutoCAD, tá bom? Então vamos lá, ó. Peguei um exemplo aqui do banheiro, tá? Então, adiantando para vocês, sempre quando vocês estiverem trabalhando com o projeto, você vai ter áreas molhadas, áreas a serem abastecidas com água fria e também a parte ali de saída das águas utilizadas, inservíveis no caso, já foram utilizadas e que você deve tirar da sua área. É a tubulação de esgoto, né? Nesse caso, pessoal, a parte da tubulação de esgoto você consegue detalhar ela em planta baixa, igual está o modelo aqui. Porém, na parte de água fria, que é o abastecimento de água potável, nós costumamos trabalhar de forma isométrica. Adiantando para vocês, já temos, temos aí no mercado alguns softwares que já faz tanto o cálculo quanto o detalhamento isométrico desses perfis necessários aí, os pontos, as áreas a serem abastecidas, tá? Mas o AutoCAD ele é muito trabalhado, ainda permanece, esse uso dele para realizar também essas isometrias. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte isométrica. Pessoal, um pouquinho de atenção aqui, deixa eu ocultar as cotas, tá? O elemento principal aqui que a gente vai detalhar é a parte da tubulação, né? Então, mesmo você realizando seu projeto, você vai pegar e vai deixar isolado a área que você vai reproduzir, que você vai detalhar em isometria. Então aqui eu puxei o banheiro, né? Estou pegando o banheiro aqui como exemplo, mas se tiver uma cozinha, uma área de serviço, você também vai fazer para essas áreas, tá? Então eu vou separar aqui, ó, e vou deixar o elemento como... deixar ele todo cinza. Por que eu vou deixar ele todo cinza? Porque o objetivo aqui é dar relevância para a parte da tubulação. Então o elemento da arquitetura, o layout aqui das peças hidráulicas, isso já foi trabalhado na parte ali do projeto de arquitetura. Então o objetivo aqui agora é trabalhar com as isometrias. Então eu vou deixar o elemento com um layer mais claro, tá? Pois bem, a parte aqui que nós devemos adotar é o seguinte. Sempre quando a gente vai efetuar o detalhamento isométrico do ambiente, é sempre interessante pensar da seguinte maneira. Você tem que trabalhar com o elemento de forma aberta. Como assim? Se eu for trabalhar com essa parte de chuveiro, bacia sanitária para esse lado, a isometria para esse lado, vai ficar estranha a criação da tubulação, ou seja, as costas da tubulação. Então você está vendo as costas da sua tubulação. E não, isso não ficaria legal, né? Então o que a gente faz aqui? Ó? Seleciona o elemento, comando rotate, né? Lembrando aí do comando rotate. Vou pegar esse ponto aqui, ó, como referência. E vou rotacionar 45. Quando eu rotaciono 45, o elemento já fica nesse sentido, tá? Deixa eu fazer duas cópias só para simbolizar o que eu acabei de falar, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui para o lado, coisa breve, tá? Selecionei essa daqui eu vou deixar correta, tá? Olha lá, peguei o ponto direito, tá? E jogo 45. Ele já ficou no lado que eu pretendo trabalhar a isometria. Pegando esse elemento aqui, deixa eu jogar aqui um valor de 45. Pegando outro ponto. Opa, fiz errado aqui. Menos 45. Aqui, ó. Então, quando eu vou reproduzir a isometria, o que, que vai acontecer? O meu elemento aqui, ó, ao promover a isometria, a tubulação ela vai ficar demonstrada, dentro da planta. Fica muito estranho isso, né? Então, o ideal é você realizar um elemento aberto, ou seja, a tubulação vai ser promovida nessa parte aqui sem pegar o detalhe de base, ou seja, a planta baixa, né? Aqui no caso já não aconteceria isso. Ao subir a tubulação, ela já pegaria um pedaço ali na minha planta baixa, tá? Então aqui é só um exemplo. Sempre faça o elemento de forma aberta, ó. Quando eu falo assim, faça o elemento de forma aberta, é nesse sentido. Você deixa a observação da tubulação nesse plano aqui, tá? Então é isso, pessoal. A jogada aqui é o seguinte. Quando você promoveu a rotação, ao realizar a rotação do seu... Ó, peguei esse ponto inicial. Seleção do objeto. Seleção do objeto. Selecionei o objeto. Beleza. Apareceu aqui. Ao aparecer aqui, só dá um OK. Tá? Então, nome, seleção do ponto, seleção do objeto. Dei um OK. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Sempre siga esse passo a passo. Eu vou criar o bloco e depois rotacionar. Tomem cuidado com isso. Por quê? O AutoCAD ele interpreta da seguinte maneira. O meu elemento aqui já foi transformado em bloco. Só que quando a gente vai trabalhar e jogar um fator relacionado à isometria, que vai ser no eixo de Y,
Se você tiver com o seu elemento criado um bloco de forma original, ou seja, deixa eu rotacionar aqui rapidinho. Se você criar o bloco um elemento nesse sentido, o que ele vai entender? Ele vai entender que é isso daqui, que é o seu eixo Y, tá? Quando você rotaciona e depois cria o bloco, o que ele vai entender? Ele vai entender que essa situação aqui é o seu eixo Y, tá? Então, se você não seguir esse passo a passo, muitas vezes o que acontece? Ao invés de achatar o elemento na parte vertical, ele dá uma achatada no elemento na parte horizontal. Por quê? Ele está entendendo que o seu elemento em Y é isso daqui, tá? Então, tome cuidado com essa manipulação. Primeiro rotaciona, depois cria o bloco, e depois vem um procedimento aqui para achatar essa isometria. Como que a gente vai achatar essa isometria? Né? Nós temos o comando MO Enter, que são as propriedades, ou Ctrl 1 do teclado também ativa ela, tá? Que vem todas as informações de um determinado elemento criado. Quando eu seleciono aqui o meu bloco, repare que aparecem as características desse bloco, tá? E o que nos interessa aqui, ó? É a parte da geometria desse elemento, principalmente na escala em Y. Repare, escala X, Y e Z, tá tudo com valor 1, tá? Qual que é a jogada aqui, pessoal? Se a gente verificar o ângulo do nosso elemento, deixa eu fazer só uma linha aqui. Se a gente verificar o ângulo do nosso elemento, você vai observar que o nosso item é trabalhado aqui, a gente rotacionou a 45, né? Então ele permanece a 45. A isometria ela vai ser trabalhada a 45 graus? Não. Se eu estou fazendo uma perspectiva, olha lá, 45. Se eu estou fazendo uma perspectiva isométrica, o meu elemento ele vai trabalhar como? Ele vai trabalhar com 30 graus, tá? Então toma cuidado com isso daí. O meu elemento aqui ainda não está na isometria, eu tenho que trabalhar dessa forma. Adiantando o processo, pessoal, a gente vai fazer a alteração na escala em Y. E qual o valor que a gente vai adotar aqui? Você vai pegar sua calculadora e vai fazer tangente, né? O item tangente, valor 30, que no caso é 30 graus, né? Igual, você vai ver que vai dar um valor de 0,7735, tá? Então esse valor que você encontrar de tangente de 30, você vem aqui em Y e vai colocar 0,5773. Até o 3 já é o suficiente. Quando você clicar na tela do AutoCAD, repare que o elemento ele já vai dar uma achatada, ele deu uma abaixada, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, deixa eu pegar aqui a linha de referência. Linha de referência. Olha lá, ó. Ao selecionar aqui o ângulo, repare que o meu elemento ele vai ter agora 30 graus, tá? Então, é esse o estilo aí de elaboração de perspectiva isométrica a cada 30 graus, tá? Então é isso, pessoal. Ah, mas as peças hidráulicas deram uma distorcida. É natural, pessoal, a partir do AutoCAD 2015 e em diante, as versões mais atualizadas, quando a gente trabalha com essa parte de isometria e joga o ambiente em isométrica, né, ele costuma dar uma perdida aí, né, dar uma... fica igual esse modelo aqui, né, ele dá uma distorcida aqui nos nossos blocos. Tem como corrigir isso? Tem sim. O que eu vou fazer aqui então? Deixa eu fechar essa janela, já não é mais interessante. Clico duas vezes no meu elemento, como é um bloco, dou um OK. E aqui ele retorna a situação original. Então o que distorceu lá? Minha porta, minha bacia sanitária, minha pia e o chuveiro. Então eu selecionei os 4 elementos e aplico o X-Enter. Eu vou explodir esses blocos, ó, eu vou soltar eles e as linhas serão isoladas. Fecho aqui, ó, Close Block Editor, vou salvar e o elemento já fica alinhado, já fica ajustado, tá bom? Então essa é a dica que eu deixo também em relação a esses itens. Na sequência, pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui então? Os itens estão posicionados, só que se a gente observar a medida do nosso desenho, ela foi alterada. Então lembra lá que no início do vídeo, o nosso elemento aqui possui as cotas e o total desse banheiro é de 2,60, tá? Só que se a gente realizando a medida aqui, ó, as dimensões, opa, deixa eu pegar aqui, o alinhado, né? Ó, ao realizar a parte das cotas, ó, quanto que ele está totalizando? 2,12. Então, na realidade, a nossa medida era 2,60. Então, quando a gente faz
essa jogada de isométricas, o nosso elemento costuma dar daquela distorcida. Então, temos que ajustar isso também. Como que a gente faz isso? O AutoCAD, nas versões atuais, na parte inferior aqui na barra de status, já tem o ícone para trabalho em isométricas. Então, ó, repare que tem um elemento que ele já até demonstra o cursor distorcido. Então, quando você clicar nessa opção aqui, você já trabalha com a situação em isométrica, tá? O ideal aqui é o seguinte, pessoal, nós trabalhamos com planos. Então, isso daqui é um plano, o outro lado aqui é um plano e aonde está o projeto é outro plano. São 3 planos de trabalho, basicamente, tá? Se eu quero trabalhar com outro plano, o que eu faço? No seu teclado aí, aciona o F5, repare o que acontece com o cursor, ó. Ele vai trocando o eixo, ó. Repare que a linha verde e vermelha, elas vão alterando, né? Conforme aí a seleção do F5. Inicialmente a gente vai trabalhar com esse plano aqui. Estou com as versões mais antigas. O que a gente pode fazer, ó? DS Enter, vem aqui, ó, Snap and Grid, e você tem essa opção, ó, Isometric Snap. Então, na realidade, o natural do AutoCAD é o retangular Snap, e é só você acionar o Isometric Snap, que é a mesma coisa. Ou você ativa aqui embaixo, ou ativa por esse caminho demonstrado. Então, beleza, pessoal, o que nós realizaremos agora? A correção do nosso projeto. Então, eu pego uma line, comando line, né, L Enter, e vou realizar uma linha aqui nesse sentido, ó. Peguei um ponto qualquer, puxo ela para cá, deixa o F8 ativo, ó, senão a linha vai ficar totalmente solta, e jogo o valor 2.6. 2.6, beleza. Comando que nós vamos trabalhar para ajustar o nosso projeto é o comando alinhado, né? Adicionando aí as iniciais, né? Aligned. Aí você vai acionar esse comando aqui, ó, que é o comando alinhado. Selecionou esse comando, ele pede o seguinte, ó, seleciona o objeto. Eu vou selecionar o banheiro, dou Enter. Ele pede o quê? Especifique os pontos. Primeiro ponto, né? Então vou pegar esse ponto e vou conectar a esse elemento aqui, ó, primeiro ponto da minha linha criada. Segundo ponto agora, esse aqui alinhado a esse. Quando eu aciono o Enter, ele vai perguntar, você quer aplicar a escala e alinhar o objeto, os pontos, né? Sim. Então, agora sim. Ao realizar a cota, ó, o meu elemento já possui 2,60 novamente. Agora ele foi ajustado no tamanho correto. Tomem cuidado com isso, pessoal, porque ao realizar a isometria, você pode ter realizado a isometria de forma correta, mas no momento que você não produz ali, não passa a isometria para a dimensão correta e realiza as tubulações e vai realizar um orçamento em cima dessa tubulação, provavelmente você está pegando comprimentos incorretos. Está pegando um pouquinho menor aí do que deveria ser, tá? Então tomem cuidado. Para a gente não demorar muito aí, pessoal, eu já criei aqui um layer tubulação, tá? Só para diferenciar aí dos demais. E nós vamos trabalhar de forma no eixo das peças, tá? Com exceção aqui da bacia sanitária, que muitas vezes não, né? A instalação da bacia sanitária com caixa acoplada é realizada pela lateral dela. Então vou pegar um ponto genérico aqui, mas considerando a lateral, e vou subir para ter um ponto de referência. Então é o seguinte, comando line normal, tá? Vamos trabalhar na isometria. Vou trabalhar com o eixo da peça, que é o comando aqui, o midpoint, né? Ah, não está acionando meu midpoint, como que eu trabalho? OB Enter. Ao acionar o OB Enter, já aparece aqui, Object Snap. Deixa o midpoint ativo, ó. Beleza? Ativa o midpoint. Comando line, pego aqui, apareceu o triângulo, vou subir. Quanto que eu vou subir? Vamos colocar um valor de referência, o valor de 1 metro, tá? Valor de 1 metro. Ah, sempre tem que ser 1 metro? Não, depende aí da instalação. A gente só está fazendo um exemplo, tá? Vou adiantar o processo e vou fazer 2 cópias aqui, ó. Eu sei que o valor é 1 metro, vou deixar 1 metro em todos os pontos, ó. Vou pegar esse ponto aqui e vou pegar o eixo também da pia. Beleza, 1 metro. O que eu faço agora? Vou conectar esses 3 pontos na parte superior. Beleza, acabou. Basicamente a conexão já foi feita. Agora é o seguinte, pessoal. É basicamente uma observação, até mesmo junto à disciplina de instalações prediais, referente ao ponto de chegada dessa água nas peças. Eu vou falar aqui uns valores genéricos, só para a gente dar só ter a continuação aí do nosso exemplo, né? Só que é sempre bom observar, né? Nós temos alturas
pontos diferentes aí em relação às peças. Então, considerando aqui a pia do banheiro, considerando que nós teremos uma pia instalada, uma torneira instalada na própria pia, nós vamos ter uma chegada, um ponto de chegada ali numa altura de 60 do piso, né? Então, o que eu faço nessas condições? Eu seleciono essa linha. Apareceu aqui os grips, são esses quadradinhos aqui no CAD. Seleciono o último, ó, o que está aqui no piso. Selecionei uma vez, jogo para cima, valor de 0,6. Olha lá, ó, já dei uma puxada. Então, em relação ao meu piso, vai ter uma altura aqui de instalação 0,6. Bacia sanitária com caixa acoplada, em torno de 20 a 35 aí. Então, vou considerar um 30. Selecionei o meu elemento, pego o grip lá de baixo, né, o quadradinho. Subi com o item, com o meu cursor, jogo 0,3. Então, em relação ao meu piso, altura de instalação 0,3. Chuveiro agora. Preciso subir essa linha? Não, porque eu já sei que o meu chuveiro é mais alto. Então, vamos considerar que o meu chuveiro está chegando aí a 2,10, né? 2,10. O que eu vou fazer? Se eu já tenho 1 metro aqui, seleciono uma line, né? E vou jogar quanto aqui para cima? 1,10. Uma line de 1,10. Acabou. A linha que eu tenho de referência aqui, seleciono e deleto. É só para ter uma referência, pegar o ponto certinho ali do nosso chuveiro. Acabou, pessoal. Basicamente a isometria já foi montada. Agora a gente vai entrar com os detalhes. A gente não está dimensionando nada aqui do zero, a gente só está fazendo um elemento isométrico, mas é sempre bom vocês observarem o ponto de chegada da tubulação. Qual que é a informação? Como que a gente observa isso? Lógico, vai envolver a parte de arquitetura, vai envolver a parte de estruturas, né? Você não pode descer uma tubulação onde tem um pilar. Então, representando esse banheiro é como se fosse um banheiro de apartamento, né? Um apartamento tem sempre esse modelo. Então, a tubulação, né? O condutor aqui de distribuição de água fria, né? Coluna de derivação, né? Coluna de distribuição, ela vai chegar aqui próximo ao chuveiro, até mesmo em favor aqui do caminho crítico, né, para chegar mais pressão logo no ponto principal. Então vou acionar o comando line de novo e eu vou considerar que nós temos um afastamento aqui lateral de 0,20 e que a nosso ponto de altura aqui de descida, né, a nossa coluna de distribuição, ela vai ter um valor aqui, uma altura de 3,10, né, contando do piso. Então, se eu já tenho 1 metro, eu vou ter 1,10, 2,10 aqui, ó, tá? Então, o total é 3,10. Eu tenho um elemento aqui chegando a 2,10, mais 1 metro, 3,10, tá? Então, é isso. A água está saindo do reservatório, ela desce aqui, distribui para o chuveiro, distribui para a bacia sanitária, distribui aqui para a pia, tá bom? Então, só para a gente não perder o sentido, né, agregar um sentido, vamos colocar um pontinho aqui indicando qual que é o sentido de abastecimento. Então, o chuveiro é desse ponto, olha lá. Ah, não tenho permissão para fazer uma linha nesse sentido. Clica o F5, ó. Aí você vai ser habilitado a criar uma linha nesse sentido, nesse plano isométrico. Vou jogar um valor genérico aí de 0,10, né? Só para indicar o sentido da tubulação. Seleciono o elemento e faço a cópia aos demais, ó. Vou agilizar aqui a situação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é esse o trabalho de isométricas. A gente já modelou aqui a parte da isometria. O que está faltando? Indicação da tubulação e indicação das cotas. Como que a gente faz isso? Vamos lá. ST Enter. Criação de textos. Vou deixar aqui no Standard. Vou criar um novo texto. Primeiro texto que eu vou criar vai ser o mais 30. Mais 30. Dou um OK. Vou trocar aqui a fonte, vou colocar Romans. Olha lá, já digito R e já cai no Romans. Só alterando a fonte, só para a gente dar um reforço nisso aí também. Tamanho do texto, 0,07. Opa. 0,07. Onde que eu altero além disso, né? O que eu altero a mais, né? Configuração natural que a gente faz de texto é fonte e tamanho. Só que agora a gente também vai alterar a angulação desse elemento. Qual que foi o ângulo que a gente adotou? 30. Então aqui ó, no ângulo, coloco o valor 30. Repare que aqui o exemplo ó, ele já dá uma deitada para a direita. Coloco a opção aplicar, não finalizei ainda, né? Mais 30 já foi criado. Seleciono, vou em new e agora vai ser menos 30, o inverso, né? Por quê? Quando a gente seleciona o mais 30 e coloca new, ele vai herdar todas as configurações que já foram feitas e aí você só precisa fazer essa pequena alteração.
No oblique angle, que está 30, está no anterior, deitado para a direita, eu venho aqui e coloco o menos. Olha lá, o menos 30, agora ele entorta para a esquerda. Então, eu vou ter o texto mais 30 e o texto menos 30. Aplicar e fechar. Sim, se aparecer essa mensagem, sim, vai salvar. Beleza, tá? Configuração de texto já foi. Agora a configuração de cotas. Configuração de cotas, vamos lá. Ó. Dê Enter, tá? Dê Enter. Vou pegar aqui o ISO 25 como referência. Vou criar uma cota nova. Eu já tenho algumas aqui, mas vou criar uma nova. Vou em New. Vou colocar cota isométrica. Cota isométrica. Tá? É sempre interessante, pessoal, criar uma cota para isométricas, porque dependendo do tamanho ali do seu ambiente, das cotas que serão processadas, você não vai ter, vai ficar muito grande o texto, né? Se você trabalhar com uma cota que você já fez. Então é bacana deixar uma cota isolada e direcionada para a parte isométrica. Simbologia, pessoal. Simbologia a gente vai trabalhar inicialmente com a oblíqua, tá? Mas depois a gente vai fazer uma troca. Vou mostrar por quê. Oblique. Depois a segunda opção já altera. Deixa a terceira também no oblique. Texto. Texto a gente vai trabalhar com padrão. Repara que aqui está 2.5, tá? Simbologia, a única alteração aqui. Texto permanece 2.5. Unidades primárias, primary units. Eu vou tirar essa opção trailing, tirar a seleção dela. Olha lá, qual que é a diferença, né? Quando eu tiro a seleção do trailing, ó, repara essa cota aqui, ó. Ela não trabalha com zero. A partir do momento que eu tirar esse trailing, aí o zero aparece. Então ele vai trabalhar com duas casas após a vírgula. Do outro lado é o contrário, né? Quando eu ativo essa situação, o que vai acontecer? Ele não vai trabalhar com zero antes da vírgula, na esquerda da vírgula. Então se eu tiver um valor de 0.40, ele vai aparecer como? Vírgula 40. Tá? Então ele vai aparecer nesse formato. Dou um OK. Beleza. Ah, qual que foi a... Faltou uma configuração aqui, ó. Modify, deixa eu voltar aqui. Que é bem importante. Praticamente a principal, tá? Fit. A parte do fit, repare que é o valor 1 aqui que nós estamos trabalhando, tá? Deixa eu só cancelar para ativar a calculadora. Qual que é a jogada aqui, pessoal? Ó, só para a gente entender de fato essa parte de escalas. Essa parte das escalas, você vai trabalhar da seguinte maneira. Nosso tamanho de texto lá no padrão inicial era 2.5, correto? Eu quero adotar um texto que seja compatível aqui com a minha tubulação. A gente já até fez isso lá na configuração de texto, que ficou o valor de 0.07. Então, qual que é a jogada aqui, pessoal? Nós temos que fazer basicamente uma regrinha de 3 para encaixar um fator de redução ou um fator ali de multiplicação que você consiga adotar um tamanho compatível, né, com o seu desenho. Então, o que nós realizaremos aqui? Nós pegaremos o valor de 0.07, que é o texto original que a gente quer, que a gente fez lá na parte de configuração, dividido. Qual que é o tamanho padrão ali do CAD nas cotas do texto, né? 2,5, 2.5. E dom igual. Qual que foi o fator de redução aqui, ó? 0.028, tá? Beleza, então onde que eu vou colocar esse valor de 0.028? Vou lá de Enter novamente, onde está cotas isométricas, venho aqui ó, em Modify, na minha aba Fit, o valor 1 que está aqui eu vou colocar 0.028. Ou seja, esse fator aqui de escala, ele vai pegar esse fator e vai multiplicar pelos valores existentes nas lines, pelos valores existentes aqui nos símbolos, pelos valores existentes nos textos e assim por diante, tá? Então, adotou aqui uma escala. Ah, quero reduzir para 0.06 o tamanho do texto, sem problema. Só fazer essa jogadinha ali de regrinha de 3 e achar esse fator de redução. Dá um OK, beleza, fecha. Aí agora vem a parte só de fechamento ali do elemento, tá? Qual seria essa? Parte de cotas, tá? Então, deixa eu já adotar aqui a parte de cotas. Deixa eu ver como vai ficar aqui que eu ocultei. Tá. Deletar isso aqui.
Beleza? Tá. Então vamos fazer as cotas aqui, ó. Lembrando, a cota que a gente trabalha aqui é alinhada, tá? Se for alinear, não dá certo, ó, porque a linear ou ela mostra na vertical ou na horizontal. Então, seleciona aqui na aba Annotation, alinhado, ou DAL, tá? Tanto faz. Tecla de atalho ou ícone tem a mesma função aí, tem o mesmo objetivo. Selecionei esse ponto, seleciono esse, jogo para o lado, aí você define aí qual que é o espaçamento que você quer. Vou jogar um 0.1, tá? Pego e vou cotando os meus elementos, ó. Vou adicionando aqui os meus itens, tá? Olha lá, ó. DAL, vou pegando, puxo aqui para o lado, tá? Puxo aqui para o lado, faço a mesma coisa aqui, ó. Puxo para o lado. Estou jogando o valor aqui de 0.1. Pego essa cota, puxo aqui a cota do chuveiro. Vem aqui, puxo o tamanho total aqui do condutor, né, da distribuição para os elementos, para as peças. O que mais? Faltou um pedacinho aqui, ó. Vai ser um valor de 20. Pronto, já realizei as cotas do meu elemento. Ah, mas ainda o elemento está meio que inclinado. Como que eu faço para ajustar essas cotas? Simples. Tem um comando que é chamado dim edit. Olha lá, dim edit. Selecionei esse dim edit, a edição das cotas. Abre esse elemento aqui, ó, essa opção. Se não abrir aqui no cursor, provavelmente aparece na parte da barra de comandos. Se não aparecer na barra de comandos, na sequência já coloca O, Enter, que é o oblique, né? O, Enter, vai selecionar as cotas. Eu vou selecionar por planos. Então eu quero ajustar essa cota e essa cota. Ajustei essas três cotas. Dou um Enter. Qual que é o plano que eu pretendo trabalhar? É esse plano aqui, ó, no sentido da minha linha verde e minha linha vermelha, tá? Então, qual referência que eu vou pegar? Eu vou pegar a referência da tubulação, ó. Olha o que acontece com a linha ali da cota, ó. Vou pegar a referência aqui, ó, do ponto inferior da bacia até esse ponto aqui, ó, que é o plano, né, o sentido que eu desejo. Ao clicar no segundo ponto, ó, aí, ó, a cota ela já ajusta, tá? Ah, mas o texto ainda não ajustou, calma. É uma coisa de cada vez. Primeiro as cotas, depois a gente ajusta os textos, tá? Agora a parte aqui dos elementos em vertical, ó. Seleciono um de cada vez. Olha lá, 2 e 10, 1 e 10. Beleza. Mesma coisa. Dim Edit, posso selecionar antes ou posso selecionar depois, tanto faz. Dim Edit, Oblique. Olha lá, como já tenho o elemento selecionado, só vou selecionar o sentido que eu quero. Eu quero nesse sentido agora, pegando desse ponto até esse. Olha o que acontece com as linhas. Olha lá, ficaram alinhados à tubulação. Tá? Ah, mas e agora? Como é que eu ajusto os meus textos? Muito simples também. Repare que meu texto ainda permanece inclinado. Vou selecionar esse texto e esse texto. O que eu faço agora? Deixa eu selecionar todos, ó. Todas as cotas, e venho aqui, ó, nessa opção, tem aqui Annotation, na aba Home. A primeira é de texto e a segunda é de cotas, ó, a cota isométrica está selecionada. Só que o padrão de texto ainda permanece Standard, que é o padrão aí, né? Então eu venho aqui e coloco inicialmente o mais 30. Olha o que acontece. Para algumas cotas, o valor deu certo, ó. Olha lá, para essa cota aqui deu certo, para essa cota aqui deu certo, para essa deu certo e para essa deu certo. Só que para essas aqui na horizontal não deu certo. O que eu faço? Seleciono apenas elas. Olha lá, ó. Venho aqui e troco para menos 30. Pronto. O que não serviu para uma, vai servir para outra. Agora repare, as cotas foram ajustadas em relação aqui à minha tubulação. Estão todas paralelas. O que eu tinha falado com vocês, pessoal, em relação às extremidades aqui das cotas, ó, olha o que acontece quando a gente trabalha com a opção oblíquo, né? Então ela fica parecendo uma cruz aqui, ó, na parte das cotas, tá? Tem como ajustar isso? Tem, mas dá um certo trabalho. Então, para a parte das cotas, o efeito vai ser o mesmo, não altera. Recomendo trabalhar da seguinte maneira, ó, dê Enter, né, para a configuração de cotas. Na cota isométrica, especificamente para isométricas, vem aqui em Modify, e na parte da simbologia,
Eu costumo adotar esse elemento aqui, ó, dot small, tá? Dot small, o elemento ele fica mais comportado, olha lá, ó. Tá vendo? Então é só um pontinho ali, fica mais suave, né? Então fica mais claro também a parte da tubulação, certo? É isso, pessoal. Para finalizar aí a parte das configurações de informações, né? Você vai dimensionar a tubulação, conforme lá os cálculos efetuados em instalações prediais, e aí você vai encontrar a tubulação necessária. O que eu faço então nesse quesito? Seguinte, eu venho e ativo o DT Enter, ou MT, tanto faz, tá? Seleciono esse ponto aqui, vamos supor que eu consegui definir a tubulação, encontrei a tubulação. Peguei um ponto ali, um ponto aqui, e agora eu vou colocar, o diâmetro ficou, diâmetro 25 milímetros. O que eu faço? Ó, se eu estiver trabalhando com o DT Enter, que é a parte de Single Line Test, né, tem um código que você insere para já ativar o diâmetro. Qual que é esse código? Então segue aí, ó. Segura o Shift, botão 5 aí do teclado, vai ser o percentual. Então percentual duas vezes, adicionei percentual duas vezes. Na sequência, clica a letra C. Olha lá, ó. Pronto. Ele já transforma um elemento em diâmetro, né? O símbolo do diâmetro. Dá um espaço, 25 milímetros. Acabou. Cliquei fora. Deixa eu deixar menor aqui esse milímetros. Cliquei fora. É isso, tá? Ah, ficou em cima ali do meu elemento. Não tem problema. Você pega ele e faz a manutenção dele aqui para baixo, ó, tá? Quero diminuir, né? Mas não quero alterar no texto. Venho aqui e adiciono a escala, ó. Olha lá, ó. Diminuo o meu elemento. Eu sei que aqui vai ser o diâmetro de 25, tá? Só um exemplo aí, pessoal. Outra coisa que é bem favorável no momento de trabalhar com isometrias é em relação às peças. Vou fazer bem rapidinho aqui, tá? Então, simulando que você está fazendo orçamento, você precisa encontrar quais peças estão sendo trabalhadas, né? Eu não vou fazer um total aqui para não estender muito, mas, por exemplo, na chegada de água aqui você vai ter um registro de gaveta, né? Numa altura instalada em torno de 1,80. Então você já precisa ter essa noção, né? Outra coisa, quando você está trabalhando com as peças, você vai ter lá joelho, vai ter um T, outro T, o joelho aqui, né? Então, realizando as peças nas laterais da isometria, quando você bater o olho nessa isometria, você já vai detectar de forma mais fácil, de forma mais ágil, quais serão as peças trabalhadas, e para um orçamento isso daí é muito ágil, né? Facilita bastante. Então, só como critério simbólico aqui, né? O que eu vou fazer? Ó? Elaborar as peças. Então, eu venho aqui, vou jogar um valor de 0,05, tá? Só um valor genérico mesmo. Vou jogar um valor aqui nesse sentido, 0,05, tá? Como eu estou com o meu midpoint ativo, olha lá, ó, o quadradinho aqui, ó, eu já consigo fazer a movimentação. Arrasto ele para cá, arrasto ele para cá, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero representar a minha peça, tá? Então aqui, ó, peguei uma linha que está na vertical, vou jogar um valor aqui nesse sentido, F8 sempre travado, né? 0,04, tá? E a partir desse elemento aqui, jogo para baixo, 0,04. Olha lá, acabou. Então, quando eu bater o olho aqui, ó, eu já sei que aqui vai ser um joelho. Olha lá, ó, tá? Até para o momento de plotagem, isso daqui fica bem bacana também. Preciso sair criando tudo do zero? Não, ó. Selecionei aqui, faço uma cópia, pego o ponto de eixo, transfiro para cá, ó. Olha lá, ó. Já vou realizar um T. Se eu joguei aqui o valor de 0,04, seleciono uma cópia desse e jogo para cá 0,08. Olha lá, já caiu aqui. Seleciono aqui, ó, e vou fazendo cópias. Peguei o ponto de eixo, venho aqui, ó, aqui também nós teremos um T. Venho aqui também, aqui nós teremos um joelho. Olha lá, ó, esse T, ele vai ficar virado para cima, a linha que está fora, pego o meio dela, se eu tenho o valor 0,04, jogo aqui para cima 0,08, porque 0,04 ele voltaria aqui para o eixo, 0, mais 0,04 subiria aqui, então eu já jogo o valor direto. Mesma coisa aqui, ó, pego o meu elemento, vou movimentar 0,08, tá? E essa daqui eu deleto porque ela não existe, né?
não tem continuação nesse sentido, certo? Então é isso, pessoal, lá, ó, foi feito ali os detalhes das peças. Posso fazer aqui também? Posso, tá? Posso fazer aqui também. Adiciono aqui a parte do joelho que vai ter aqui na chegada do meu elemento. Outra coisa, só para fechar de vez aí, ó. Eu sei que aqui é uma altura de 1 metro. Se eu estou considerando que o meu registro de gaveta ele tem uma altura de 1,80, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui então 0,80. Então, ó, pegando uma referência, vou pegar uma cópia de linha só para agilizar. Pegando uma referência aqui, deixa eu elaborar, fica mais fácil. Mudar o plano agora. L Enter 0,05. Vamos ver ele para cá. Beleza. Daqui para cima, eu vou jogar o valor de quanto, né? 80, porque 1 metro eu já tenho. Então, 0,8. Joguei o item para cima. 0,8. Certo? O que eu faço aqui agora? Quero criar um detalhe do registro de gaveta. Venho aqui e faço o seguinte, ó, faço uma cópia do elemento também. Jogo um valor de 0,08. Olha lá, ó. 0,08, uma distância de 0,08. Venho com o comando line, seleciono diagonais, ó. Venho aqui, cruzo as diagonais. Olha lá, cruzei as diagonais. Venho com uma linha e ajusto aqui, ó. Então aqui vai ser o quê? O meu registro de gaveta. Se eu quiser aplicar o elemento, um preenchimento só para dar o detalhe, você também consegue. Olha lá, ó. Registro de gaveta já foi elaborado, ó, tá? Então você já sabe que é um registro de gaveta, passa para um joelho, sobe para um T, pode também fazer um registro de pressão aqui, mas para o mérito de cálculo aí, o registro de gaveta é mais pontuado, né? Um T aqui para a saída da bacia sanitária e um joelho para a saída do lavatório, tá? Da pia. Então é isso, pessoal. A parte isométrica é só um detalhe aqui da parte do banheiro, tá? Fica de exemplo para vocês. Qualquer dúvida, só perguntar, tá bom? Então um grande abraço e até mais, pessoal.